Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. E hoje eu quero fazer o comentário bíblico da leitura do dia de ontem e também do dia de hoje, né? No dia de ontem, meus irmãos, nós chegamos aos capítulos 30, 31 e 32 do livro de Deuteronômio. E aqui nós estamos na reta final do Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés, e também na reta final da vida do próprio Moisés, o maior profeta de todos os tempos. No capítulo de número 30, nós vemos que Moisés ele começa a se preparar para a sua morte. Você já pensou sobre isso? O peso disso? Você já pensou se a gente ficar velho, né? Às vezes a morte ela é inesperada, ela chega quando a gente não está esperando. Mas se Deus nos der a graça de ficarmos velhos, você já pensou nisso? Como deve ser se preparar para a morte? Porque quando ficamos muito idosos, eu falo lá na casa dos 90 anos, a gente realmente está esperando partirmos para a glória do Senhor. Moisés está com 120 anos. E além disso, Deus já havia lhe dito, né? Se prepare porque chegou o momento, você não vai entrar em Canaã, você vai voltar para a minha presença, né? Ou seja, você vai se reunir aos seus antepassados, como era dito no Antigo Testamento. Moisés ele começa a se preparar para a sua morte. Isso deve ser uma coisa muito pesada, mas algo que a gente deve ter também em mente, muito necessário para nós também. Mas não é porque Moisés iria morrer e ele sabia que iria morrer que Moisés estava despreocupado. Ele pega e começa a dar últimas orientações para o povo, né? A gente vê no capítulo 30, lá no versículo 11 até o 14, mas só o 11, diz assim: os mandamentos que estou transmitindo hoje não são pesados, não estão fora do alcance de vocês. Antes da morte, Moisés começa a relembrar com o povo os mandamentos do Senhor, a revelação do Senhor. E Moisés ele vai morrer, mas ele está preocupado com o povo. Ele está preocupado com a obra, ele está preocupado com o chamado de Deus. Ele sabe que é um povo difícil. Talvez ele estivesse preocupado até com o peso que Josué teria que carregar dali para frente, eu não sei, né? Mas ele queria que desse tudo certo. Então ele começa a lembrar o povo, dizer, olha, esses mandamentos são tranquilos de serem vividos. Se a gente tiver vontade de vivê-los, a gente vai conseguir vivê-los. Se vocês quiserem, vocês vão conseguir. Chegamos ao capítulo 31, Moisés está mais próximo da morte, mas aqui a gente vê um sentimento em Moisés de dever cumprido, né? E aí, o que ele faz? Ele pega essa revelação de Deus, ele escreve toda a revelação, que né, o que nós estamos vendo aqui, estamos finalizando, que é o Pentateuco, né? São as leis, os mandamentos, orientações, proibições. Ele escreve tudo aquilo, diz lá no versículo de número 9 até o 13, Moisés escreveu toda a revelação e a entregou aos sacerdotes. Por que Moisés fez isso? Porque apesar dele estar se preparando para morrer, ele está preocupado com o povo, e o texto continua. Moisés diz para os sacerdotes, lá no versículo 10 do capítulo 31, ao final de cada 7 anos, leiam essa revelação a todo Israel e todos deverão ouvir. O que Moisés quer dizer aqui, né? Moisés lembra que custou apenas 40 dias para o povo trair o Senhor. Moisés demorou só 40 dias no monte e o povo abandonou o Senhor. Então ele anota toda a revelação e ele diz para os sacerdotes, olha, não deixa o povo esquecer das revelações do Senhor. A cada 7 anos, que é quando acontece ali a festa das cabanas, vocês vão ler onde as dívidas são perdoadas, os pecados são perdoados. Vocês vão ler essa revelação para todo o povo, para o povo se lembrar do Senhor. Moisés está preocupado, né? Isso que é um líder de verdade. É por isso que Moisés, meus irmãos, é o meu personagem favorito dentro da Bíblia, né? Claro, tirando Jesus Cristo. Mas ele é o favorito, porque eu não vejo outro camarada assim, com esse nível teológico, com esse nível de preocupação pelo chamado. E ele não era assim, um ser humano igual a gente. Ele no começo, desculpa o termo que eu vou usar, ele era carniça. Ele teve uma evolução
moral, pessoal, espiritual tão grande, né? Uma evolução que a gente deve buscar e que a gente pode alcançar também. Chegamos ao capítulo 32, Moisés se preparando para a morte, ele louva a Deus no final da sua vida, né? Ele canta, ele entoa uma canção. E eu quero dizer aqui que a própria vida de Moisés, ele nem precisava ter cantado, né? Ele cantou porque o seu coração mandou. Mas a sua própria vida, sua vida, foi um louvor completo ao Senhor. E eu pergunto para você, esse final aqui do Pentateuco é para nossa reflexão. Será que a nossa vida está sendo um louvor entoado ao Senhor? Precisamos pensar nisso, né? Às vezes a gente pensa que 3 meses sem pecar, 3 meses fazendo tudo certo, como é a campanha que nós estamos fazendo nesse tempo na nossa igreja, é algo extraordinário, difícil. Moisés reservou toda a sua vida. A partir do momento que ele teve uma conversão, um encontro com Deus, ele reservou a sua vida, né, para lutar contra o pecado, para fazer tudo certo. Aí agora nós entramos na leitura de hoje, né? Chegamos ao capítulo de número 33 e a gente vê que na reta final do Pentateuco e também da vida do próprio Moisés, ele abençoa o povo de Israel. Isso chama muito a minha atenção, meus irmãos, por quê? Porque o povo de Israel era o motivo de Moisés não poder entrar na Terra Prometida. Esse povo era difícil, um povo que trouxe muito problema para Moisés. E apesar disso, Moisés ele não guarda rancor, a gente não vê mágoa, né? Olha, eu não vou entrar em Canaã por causa de vocês, então vocês, né, que se danem. Não, Moisés não faz isso. Ele abençoa o povo, né? A gente vê aqui no capítulo de número 33. E eu posso dizer para você que assim como a questão da canção, Moisés canta, mas a sua vida foi um louvor a Deus. Moisés abençoa o povo, mas a sua vida foi uma bênção para todos à sua volta. Né? Moisés foi uma bênção até mesmo na vida daqueles que não mereciam ser abençoados. Né? Isso é demais, uma grande lição para nós também. Chegamos aí no fim de Deuteronômio, no fim do Pentateuco, chegamos no capítulo 34 e enfim o fim. Né? Vemos a morte de Moisés. E diz lá no capítulo 34, o Eterno mostrou a ele toda a terra, desde Gileade até Dan, toda a região de Naftali, Efraim e Manassés, todo o território de Judá que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, as campinas que cercam Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar ao sul. Ou seja, Deus leva Moisés até o Monte Nebo, né, lá no alto do monte, que dava para ver ali toda a terra prometida, dos dois lados do rio, né? Temos as duas tribos que não quiseram atravessar, mas foi Deus que deu esse território para eles também, o território de Gileade. Mas dava para ver também o outro lado do rio, que era toda a Canaã. E dali do Monte Nebo dava para ver tudo. E o Eterno disse a Moisés, no versículo de número 4, essa é a terra que prometi aos seus antepassados, a Abraão, Isaque e Jacó. Com essas palavras eu a darei aos seus descendentes. Você queria vê-la? Pois aí está ela. Né? Moisés sabia que ele não poderia entrar na terra prometida, mas Deus cumpre um último desejo de Moisés. Deixa ele pelo menos ver a bênção, né? Deixa pelo menos ele ver que a terra prometida, aquilo que foi prometido a Abraão, Isaque e Jacó, seria uma realidade na vida do povo do Senhor. Eu penso que Abraão ele foi mais abençoado que Moisés, porque Abraão ele recebeu a promessa, claro que Abraão foi muito abençoado, mas Moisés viu aquilo que Abraão não pôde ver, né? Ainda que ele não tenha entrado, mas ele pôde contemplar. E meus irmãos, na boa, Moisés ele viu Deus, né? Literalmente, claro que pelas costas, né? O vulto, nós conhecemos a história, mas só aí Moisés já zerou a vida, cara. Moisés não precisava de mais nada para se considerar alguém abençoado. Lá no final do versículo de número 6 diz assim, o próprio Deus o sepultou no vale da terra de Moabe. Ninguém sabe o local exato do seu túmulo até os dias de hoje. Já pensou também ser sepultado pelo próprio Deus? Aí é muita marra, né, meu irmão? Aí o que Moisés queria mais da vida? Ele foi uma bênção, mas ele foi muito abençoado também. Continua o texto, lá nos versículos 7 a 8, Moisés tinha 120 anos de idade. Já pensou você viver 120 anos de idade?
Ah, eu tô com 36, meu olho já dói, tem dor de coluna, tô gordo, meu cabelo já caiu. Mas se liga aqui, no texto aqui, nos versículos 7 a 8. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Sua vista era precisa e ele ainda demonstrava muito vigor no andar. É aquilo que a gente viu lá atrás das bênçãos prometidas a Israel. Se eles obedecessem, Deus iria abençoá-los, principalmente com saúde. O que a gente quer nessa vida final, né? Mais do que saúde. Você pode querer dinheiro, um monte de coisa, mas se você não tiver saúde, você vai gastar todo o seu dinheiro para alcançar a saúde. E Deus dá isso para aqueles que são fiéis, né? E a gente vê, e aí eu falo fiel na integridade, tá? Na totalidade. E Deus faz isso com Moisés até o final da sua vida. Chegamos aos versículos 10 a 12 do capítulo 34 e eu vou ler, meus irmãos, sabe por quê? Porque aqui está a minha passagem favorita de toda a Bíblia Sagrada, onde diz: desde então, versículo 10 é meu texto favorito da Bíblia, não surgiu nenhum profeta igual a Moisés em Israel, a quem o Eterno conhecesse face a face. É isso aí, cara. Moisés zerou a vida. Ele foi o único que teve essa honra de poder ver Deus, de poder estar com Deus, conversando com Ele todos os dias, não é? E o texto continua. E nunca mais houve algo parecido em termos de sinais, milagres e maravilhas, como os que o Eterno capacitou a fazer no Egito, diante do faraó, de sua corte e de todo o país, nada que se comparasse aos feitos poderosos realizados por Moisés diante dos olhos de todos em Israel. Até arrepio, né? Porque você vai olhar aqui entre os profetas e todo o restante da Bíblia, você não vai ver ninguém fazendo os prodígios que Moisés fez. Ah, tem Jesus. Jesus ressuscitou pessoas e ele ressuscitou a si mesmo. Isso é extraordinário. Mas aqui o que o texto está nos falando são sinais muito visíveis, né? Claro que os milagres de Jesus são todos maravilhosos, muito visíveis. Mas aqui você está falando de milagres e o texto diz assim, olha, milagres feitos diante de toda a corte e de todo o país. Eram sinais que o país inteiro via. As trevas eram no país inteiro. As chuvas de Saraiva eram no país inteiro. O mar abrir foi o país inteiro que viu. E aí eu digo para você que aí talvez nem Jesus teve esse privilégio, né, enquanto ser humano, de que todos vissem naquela localidade os milagres que ele estava fazendo. Apesar que, eu lembro você, que os milagres que Moisés faz, é claro que era por poderes dados por Jesus a Moisés, certo? Porque Deus, ele já age no Antigo Testamento, até na figura de Jesus mesmo. Você vai ver lá no livro de Hebreus, né, que Judas, que o próprio anjo Miguel vai disputar o corpo de Moisés, para o diabo não tomar o corpo de Moisés e usá-lo como fonte de idolatria. Então, assim, Deus está segurando Moisés o tempo todo, né? E tudo que Moisés fez foi por causa de que Deus permitiu. Nada era pelo próprio Moisés. Mas imagina ser uma ferramenta usada como Moisés foi, né? Então, assim, meus irmãos, esse final aqui, de que Moisés ele termina a vida, né, conversando com Deus face a face, eu coloco para nós. É uma meta para todos nós. Uma meta inalcançável, talvez, mas uma meta necessária de buscarmos. Devemos buscar ser amigos de Deus. Amém? Se você consegue terminar o Pentateuco hoje junto comigo, parabéns. Deus te abençoe e continue firme. Agora nós temos mais histórias, né? Agora começa exatamente os chamados livros históricos. Josué, ele está aí, né, encabeçando esses livros aí. De Josué até Esther são os livros históricos, né? E começam histórias bem legais, a leitura fica muito mais leve. Tenho certeza que você será muito abençoado. Beijo no seu coração, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nos vemos amanhã por aqui, com a graça de Deus.